Não foi em vão. És feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória de Deus. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hino poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de longe um desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Graças a Deus, louvamos ao Senhor com 3 louvores. E a nossa lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título A Unidade do Corpo de Cristo. O texto áureo nos diz: assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. A verdade aplicada diz: a unidade do corpo de Cristo é um dom de Deus que se tornou possível pela cruz de Cristo e é efetivada pelo Espírito Santo. O objetivo da lição é ensinar acerca da unidade do corpo de Cristo, falar sobre as virtudes do cristão chamado por Deus e apresentar o fundamento da unidade do corpo de Cristo. E o texto de referência, para quem não tem a lição, está no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz:
Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Convido os irmãos a fazer a oração. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero apresentar a Ti, Jesus, neste momento, a escola bíblica em Tuas mãos. Senhor, seja conosco, derrama a Tua graça, Senhor, nos dê sabedoria para a glória do Teu nome. Amém. Amém. A introdução da nossa lição. Como os irmãos sabem, né, eu não sei passar a lição para explicar, não sou professora, mas vou passar a ler assim como foi a semana passada. Amém. O importante é passar a nossa lição. E os irmãos veem na lição que temos leituras complementares. E essa, pode ver que tem segunda, terça, quarta até o sábado, né? Que são leituras diárias para se ler todos os dias E com os irmãos, eu vou mandar cada um dos irmãos depois abrir suas Bíblias e ler para a gente poder meditar em cada versículo, para que os irmãos também participem. E a nossa introdução diz: na segunda parte da Epístola de Efésios, Paulo expõe como cada membro tem que ser para que a igreja cumpra a sua parte no plano e no propósito de Deus. Amém? Vou ler o primeiro tópico e após eu ler o primeiro tópico, peço aqui a algum irmão ou irmão leia, né, o que está escrito segunda, que é em Romanos 12, 3 e 10. Mas vou logo ler o tópico primeiro, que diz: andando de acordo com a vocação. Nos primeiros 3 capítulos, e assunto tratado foi o aspecto doutrinário. Agora, o apóstolo começa a discorrer acerca da vida prática, que está em Efésios 4 e 1. Rogo-vos, o apelo de Paulo é para que os cristãos que já possuem um determinado nível de vida com Deus se aproximem cada vez mais de Cristo e vivam de acordo com a vocação com que foram chamados. Está em Efésios 1, 18, 4 e 1. Desde que a graça de Cristo nos alcançou e nos tornamos filhos de Deus, devemos dar exemplo, tanto como servos dedicados, quanto como mensageiros eficazes. O apelo é para que vivamos em conformidade, tomemos a forma com aquele a quem pertencemos e servimos, buscando agradá-lo em tudo. Que está em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Colossenses 1 e 10. Peço que um irmão ou irmão leiam a leitura da segunda-feira, que está em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 10. E outro irmão já procura na terça-feira, que é 1 Coríntios 12, 12 ao versículo 27. Alguém encontrou? Pode ler, quem encontrou. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exalta, use esse dom, em exaltar o que reparte, e façam com liberalidade, o que preside com cuidado, o que cita misericórdia com alegria. Versículo 10, né? O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. Amém. O irmão lê o outro, que é 1 Coríntios 12 ao 27. De 12 ao 27. Capítulo 12, versículo 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem em um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprova. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que aparecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 27. Versículo 27. Amém. Vamos para o tópico, ponto 2, o tópico 1, que diz: andando de acordo com a vocação. Quando uma pessoa ingressa em uma sociedade ou fraternidade, ela tem que cumprir determinadas obrigações e viver de acordo com as regras. Caso não viva assim,
ela frustra os fins da sociedade e traz descrédito ao nome da mesma. Qual seria então a vocação da igreja? Tornar visível o Cristo invisível que habita em nós. E como? Através de uma vida de transformação e testemunho. Efésios 4 e 1. O desígnio de Deus é que todos os homens e todas as nações se tornem um em Cristo, para que isso se torne realidade. Cristo ordena e envia a igreja ao mundo para anunciar a todos os seres humanos seu amor e sua misericórdia. Está em Marcos 16 e 15, Mateus 28, 18 ao 20. Ponto 3 do tópico 1. Andando de maneira digna. A igreja é o cumprimento de Cristo. Ela representa seu corpo, suas mãos, seus pés e sua voz, e para levar seu propósito e cumprir-se nesse mundo. Para tanto, Cristo ordena e age para que os membros de seu corpo estejam unidos numa comunhão, conheçam e experimentem seu amor. Jamais poderemos ensinar a outra pessoa aquilo que desconhecemos ou transmitir o que não possuímos, antes que possamos levar a outros o amor de Cristo. Devemos vivenciar esse amor no contexto da igreja local, que está em Efésios 3, 18. Notemos a oração de Paulo: compreender com todos os santos, isto é, no contexto da coletividade. Peço aos irmãos, outro irmão que leiam em Gálatas, que é a da quarta-feira, leitura da quarta-feira, em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. O dever de andar em espírito. A Bíblia diz: andar em espírito, jamais satisfarei o desejo da carne. É isso aí. É o versículo que fala, né? Que é o desejo em espírito. Amém. Outro leia da quinta-feira, que é Gálatas 5, 22 ao versículo 23. Exercitando o fruto do Espírito. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Outro irmão leia Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Unidos por Deus, mediante a cruz de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, quer dizer, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Meu Deus. Outro leiam, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Deus domine nossos corações. Capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e também você seja agradecido. A nossa lição diz: eu aprendi que, nos primeiros 3 capítulos da Epístola de Efésios, o assunto tratado foi doutrinário. Agora, o apóstolo começa a discorrer acerca da vida prática. Tópico 2, que diz: virtudes produzidas pelo Espírito Santo. Paulo destaca agora as virtudes que são indispensáveis ao nosso chamado. Essas virtudes
são produzidas pelo Espírito Santo e devem ser cultivadas, a fim de que tenhamos êxito em nossa caminhada. Está em Efésios 4, 1 ao 3. Mansidão e humildade. Nas palavras de João Crisóstomo, um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo, ser manso é você ter poder de vingar-se do outro e não o fazer. Ou seja, é ter pleno controle de seus sentimentos. A mansidão é a maneira afável e gentil com que tratamos os demais. Ela é fruto do Espírito Santo, virtude que nos ajuda a agir com brandura em tempos difíceis, que está em Gálatas 5 e 22. Mansidão não é fraqueza, mas sim poder sob controle. Jesus era manso e humilde, mas era poderoso, que está em Mateus 11, 29. A humildade pode ser definida como a completa ausência de orgulho. É ter uma estimativa justa de si mesmo, sem orgulho ou arrogância em relação aos irmãos. Ela estima os outros de igual valor e direito diante de Deus, que está em Provérbios, capítulo 18 e versículo 12. Peço que algum dos irmãos leia lá em Provérbios, capítulo 18 e versículo 12. Provérbios 18 E 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da ruína vai a humildade. Ponto 2 do tópico 2. Longanimidade e paciência. Longanimidade, de longo ânimo, é a atitude de tolerar o desconforto sem nunca revidar. A palavra grega, que eu não sei nem esse nome aí, que significa aguentar com paciência pessoas provocadoras. É o estado de espírito estendido ao máximo. Fala de uma tolerância mútua sem a qual nenhum grupo de seres humanos poderá conviver em paz, que está em Efésios 4 e 2, Colossenses 3, 12. Paciência, a capacidade de suportar o desconforto sem ser incomodado e saber se conter. É uma atitude de benevolência amorosa para com os demais. Ser paciente é ter a capacidade de suportar sem contradição os vários inconvenientes ou testes que surgem em nosso relacionamento com os outros. Paulo aqui se refere ao nosso relacionamento com os irmãos da igreja, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Peço que os irmãos leiam. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. E outro leia em 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 11. Outra vai ler Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. E o outro vai ler 1 Timóteo 6 e 11. Por isso mesmo, vós, reunidos, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude, com a virtude e conhecimento. Com conhecimento, domínio próprio. Com domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. O outro irmão lê 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. São 11? É, E a mansidão. 6 e 11. 6
1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Amém. Vamos ver agora o ponto 3 do tópico 2. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade espiritual aqui indicada é um pré-requisito indispensável para promover a saúde e a felicidade da igreja, para adiantar a causa das missões e para alcançar a vitória sobre Satanás e seus aliados. A exortação para que os leitores vivam em amor e unidade é seguida por uma descrição dessa unidade, que está em Efésios 4, 2 e 3, Colossenses 3, 14 e 15. Nesta descrição, a unidade e todas as características relacionadas a ela são consideradas. Em primeiro lugar, derivadas do Espírito, que entrou no coração dos crentes, e dali ele volta ao Senhor Jesus Cristo, cujo sacrifício vicário tornou possível o dom do Espírito, e finalmente vai até Deus o Pai, que deu seu Filho e quem, juntamente com o Filho, foi também o doador e o que enviou o Espírito. Ela diz: eu aprendi que as virtudes indispensáveis ao nosso chamado são produzidas pelo Espírito Santo e devem ser cultivadas a fim de que tenhamos êxito em nossa caminhada. O tópico 3 diz: as bases da unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja está fundamentada na ação de 3 pessoas da Santíssima Trindade. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Está em Efésios 4, versículo 4 ao 6. Não há divisão no Deus Trino, e juntas as 3 pessoas produzem a unidade de todos os cristãos. Ponto 1 do tópico 3. Um só corpo e um só Espírito. O corpo único do qual Paulo se refere aqui é, certamente, a igreja composta por judeus e gentios, e a sua unidade é devida ao único Espírito Santo que habita nele e que o anima, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 22. Eu peço que os irmãos leiam. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 22. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação de novo, que estava no meio, é novamente aquele versículo que eu li, irmão. A inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora que vai até o versículo 22, né? E reconciliasse ambos em um corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. A família única no céu
e na terra, que está em Efésios 3:15. Embora, em certo sentido, sejamos muitos, ainda assim somos um só corpo em Cristo, que está em Romanos 12:5, 1 Coríntios 12:12 ao versículo 30. Existe apenas um pão, um corpo, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Peço que o irmão leia. 1 Coríntios 10 e o versículo 17. 1 Coríntios 10, verso 17. 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É isso que está escrito. Além disso, esse corpo ou igreja não é de origem terrena ou uma instituição de criação humana, mas um produto do Espírito Santo. Por isso é um corpo e um espírito. Da mesma forma que o corpo humano é impulsionado pelo espírito humano, o corpo de Cristo, a igreja, vive impulsionada pelo Espírito Santo. Ponto 2 do tópico 3. Uma só esperança e um só Senhor. O apóstolo se refere à esperança para a qual fomos chamados, unidos em um corpo e um espírito. Jesus Cristo é a cabeça. O corpo é o corpo de Cristo, que é a igreja. E sem unidade coordenada ou membros não funcionam bem, pois um depende do outro e todos dependem da cabeça. É por isso que a unidade da igreja é essencial para a obra de Cristo. O Espírito é o sopro vivificante do corpo, que é a igreja. Desse modo, não pode haver igreja sem o Espírito. Portanto, há apenas uma esperança em nosso chamado, que constitui o objetivo que estamos seguindo e o grande segredo da unidade cristã. Mesmo que haja diferença entre os nossos métodos na maneira de fazer as coisas ou em nossa organização, todos buscamos a consumação de um mundo redimido em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ponto 3 do tópico 3. Uma só fé e um só Deus e Pai de todos. A Bíblia destaca vários tipos de fé. Fé para a salvação, fé como fruto, fé como dom. No entanto, aqui, Paulo se refere à fé que diz respeito ao que cremos, que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Peço que um dos irmãos leiam. Gálatas, capítulo 1, versículo 23. E o próximo leia 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 9. Depois o capítulo 4 e versículo 1. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Oh, glória. Amém. Agora 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Capítulo 4 e versículo 1 do mesmo livro. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, por obedecerem o a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém. Eu vou ler aqui 2 Timóteo, também capítulo 4 e o versículo 7. Que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A igreja segue e obedece a uma só fé, ou seja, tem uma só doutrina, um Deus e Pai de todos, tanto de judeus quanto de gentios, e que está acima de todos, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e por todos.
enchendo e suprindo tudo, provendo a todos conforme seu incomensurável amor e misericórdia, e em todos ensinando-nos que Ele habita em cada um de seus filhos por meio de seu Espírito, em um relacionamento pessoal e íntimo. É isso que temos aprendido através do Evangelho, que vivemos em um mundo que foi criado por Deus, que é controlado por Deus, sustentado por Deus e cheio de Deus. Eu aprendi que a unidade da igreja está fundamentada na ação das três pessoas da Santíssima Trindade. Sabemos que tudo nessa lição fala, sobre a Trindade e um único corpo, e Cristo que é a cabeça. Todos nós devemos estar ligados um ao outro, pois sabemos que membro nenhum, ele funciona nem fora do corpo, nem distanciado um do outro, mas que todos ficamos em unanimidade, servindo a Cristo, que é o cabeça da igreja. E todos com um só propósito, de servir ao Senhor a cada dia. A nossa conclusão diz: Deus nos chamou para viver com Ele em um relacionamento íntimo, onde o Espírito Santo é o principal agente dessa unidade. Compete a nós a obediência aos requisitos que a unidade do Espírito exige. Amém? E aqui foi passada a lição, Os irmãos nos ajudou aí nas leituras, mas para a explicação profunda mesmo, só um professor. Eu não sou professora. Mas nós aqui estamos, e foi passada a nossa lição de hoje. E para recolher, as ofertas, convido que os irmãos recolham aí, enquanto a gente louva o Senhor com um louvor da nossa harpa. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, ao Filho do Eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória,
Deus, né, por esse momento que passamos aqui, meditando a lição. Convido os irmãos de pés para nós encerrarmos o trabalho do Senhor. Amém. Assim oremos. Querido Deus e eterno Pai, Jesus, neste momento, Senhor, aqui estamos te agradecendo por este momento que passamos em Tua presença. Senhor, abençoe cada irmão, Senhor, que chegou, despede em paz para os seus lares. Conceda uma noite de paz e de bênção. Continue conosco, nos ajudando para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a todos. E amanhã estamos aqui para o culto de ensinamento. Amém? Glória.